Galerinha, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Para quem não me conhece e para quem me conhece, eu me chamo Mário e estarei aqui ajudando vocês a resolver questões de matemática. Peço que colaborem enviando questões, sugestões e dicas para que possamos estar ajudando aqui no canal. Mas, antes de mais nada, roda a vinheta! Bom, no vídeo de hoje estarei resolvendo questões dos conteúdos que são variância e desvio padrão, para que possamos estar reforçando o que foi aprendido no vídeo anterior. Então, bora lá! A primeira questão é esta: qual é o desvio padrão e a variância de uma população da qual se tira a seguinte amostra? Aí você tem os números 15, 17, 18 e 20. Para resolver esta questão, vocês devem primeiramente calcular a média. Então, vocês devem somar todos os valores e dividir pela quantidade. Logo, a média corresponderá a 17,5. Bom, agora que você já tem a média, vamos analisar a fórmula para que você saiba qual é o próximo passo. Esta é a fórmula para a variância populacional, conforme eu expliquei no vídeo anterior. Porém, perceba que aqui ele fala que foi retirada uma amostra de uma população. Então, você não está trabalhando com todos os valores. Ou seja, em vez de você dividir por n na fórmula da variância, você deve dividir por n menos 1. Agora, observando a fórmula, já calculamos a média, que era um dos seus componentes. Mas precisamos realizar o cálculo dos desvios e elevar ao quadrado. E ainda multiplicar pela quantidade de vezes que cada termo aparece. Para que possamos estar realizando este cálculo, é necessário que você identifique cada termo. Então, o 15 será o nosso x1, o 17 o x2, o 18 o x3 e o 20 o nosso x4. Então, você deve fazer, primeiramente para o x1, 15 menos a média, que é 17,5, ao quadrado, vezes a quantidade de vezes que o 15 aparece, apenas uma, então vezes 1. Logo você terá 15 menos 17,5, que ao quadrado resultará em 6,25, e vezes 1, 6,25. Muito bem, agora para o x2, 17 menos 17,5 ao quadrado vezes a quantidade de vezes que o 17 aparece, apenas uma. 17 menos 17,5 ao quadrado resulta em 0,25, vezes 1, 0,25. Agora para o x3, 18. 18 menos 17,5, que é a média, ao quadrado vezes a quantidade de vezes que o 18 aparece, apenas uma. Logo ficará 18 menos 17,5 resulta em 0,5. 0,5 ao quadrado resulta em 0,25. Vezes 1 continuará sendo 0,25. Agora para o nosso x4. x4 corresponde a 20. 20 menos a média, que é 17,5, ao quadrado, vezes a quantidade de vezes que o 20 aparece, apenas uma. 20 menos 17,5 resulta em 2,5. E 2,5 ao quadrado resulta em 6,25. 6,25 vezes 1 continua sendo 6,25. Muito bem, agora você já tem o cálculo dos desvios ao quadrado. Basta somá-los, conforme diz a fórmula, e dividir por n menos 1. Na fórmula você terá 6,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 6,25. Tudo dividido por n menos 1. E o n você sabe que é a quantidade de termos da sequência numérica. Perceba que só temos 4 números. Ou seja, o n corresponde a 4. A variância resultará em, ao somar tudo que está em cima, você chegará no resultado correspondente a 13. E ao dividir por 4 menos 1, ou seja, ao dividir por 3, você chegará em uma variância correspondente a 4,33. Isso de maneira aproximada. E como você deve ter aprendido no vídeo anterior, o desvio padrão é igual à raiz da variância. Ou seja, o desvio padrão será igual à raiz de 4,33. Desse modo, você pode concluir que o desvio padrão é aproximadamente 2,08. Assim, você acaba de descobrir a variância e o desvio padrão para esta questão.
Esta é a segunda questão. No comércio X há apenas 4 funcionários, que são distribuídos entre os cargos de aprendiz, auxiliar administrativo e analista administrativo, e recebem por mês, respectivamente, R$ 700, R$ 1.400 e R$ 3.000, com base na informação de que um é aprendiz, 2 são auxiliares administrativos e um é analista administrativo. Qual é o desvio padrão da folha salarial mensal do comércio X? Perceba que nessa questão iremos trabalhar com a variância populacional, já que é dito que há apenas 4 funcionários no comércio X, e iremos trabalhar com os 4 valores, ou seja, com todos. Então, vamos dividir por N, e não por N-1. Agora, o nosso primeiro passo que devemos fazer na questão é calcular a média. A média é igual, você deve somar os 4 salários correspondentes aos 4 funcionários, e dividir pela quantidade. Ao realizar esta operação, você chegará no resultado que corresponde a 1.625. E esta será a média da questão. Muito bem, prosseguindo, devemos calcular agora os desvios ao quadrado. Para calcular os desvios ao quadrado, é necessário que você identifique os termos da sequência. Ou seja, o 700 será o nosso x1, o 1.400 será o nosso x2. Perceba que o 1.400 aparece 2 vezes. Você deve especificar a quantidade, que no caso é o nosso FI. Mas veremos daqui a pouco. E o 3.000 é o nosso x3. Então, comecemos pelo x1. 700 menos a média, você descobriu que corresponde a 1.625. Isto ao quadrado. Vezes, quantas vezes o 700 aparece? Apenas uma. Então, vezes 1. 700 menos 1.625 ao quadrado corresponde a 855.625. Isso mesmo. Agora devemos fazer para o nosso x2. 1.400 menos a média, que corresponde a 1.625 ao quadrado, vezes a quantidade de vezes que o 1.400 aparece. Perceba que temos o x2 representado 2 vezes, então, vezes 2. 1.400 menos 1.625 ao quadrado, vezes 2, resultará em 101.250. x3 será 3.000 menos 1.625 ao quadrado, vezes a quantidade de vezes que o 3.000 aparece, apenas uma, então, vezes 1, resultará em 1.890.625. Agora que você já tem o cálculo dos desvios ao quadrado, vamos partir para o último passo, que é a aplicação na fórmula. Aplicando na fórmula, você deve somar os 3 valores descobertos e dividir pela quantidade total de termos, já que a nossa variância será populacional. Ao realizar a soma desses 3 valores, você chegará no resultado que corresponde a 2.847.500. E ao dividir por 4, você terá o resultado de 711.875. Esta é a nossa variância, mas o que a questão nos pede é o desvio padrão da folha salarial mensal. Então, para você descobrir o desvio padrão, basta tirar a raiz da variância. Ao tirar a raiz da variância, você chegará no resultado que corresponde a 843,73. Claro que de maneira aproximada. E esta é a resposta da questão. Bom, espero que tenham entendido as questões. Se tiverem gostado, peço para que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e colaborem para que possamos estar fortalecendo as atividades e ajudando cada vez mais vocês. Valeu!